Olá pessoal, passando para fazer um convite para vocês todos, nesse período de quarentena, todos nós em casa, né? E nada melhor do que tirar alguns instantes aí para a gente refletir sobre alguns assuntos que são pertinentes para a nossa vida. Entre esses assuntos, o dízimo. Muitas pessoas me pediram aí algumas explicações sobre o dízimo, pediram para fazer algumas postagens, né? A teologia é uma área minha e dentro da teologia existe a apologética cristã, que é uma área que eu me especializei. Então eu resolvi dividir em alguns vídeos e postar a respeito do dízimo. É um tema polêmico, é um tema bastante debatido e daqui para frente eu vou começar a postar e se vocês puderem acompanhar, nós vamos entender aí nas próximas postagens aí, a gente precisa saber dividir aí o que é dízimo, ofertas alçadas, primícias e a gente vai aprender isso tudo dentro da Bíblia. Esse dízimo que nos é imputado hoje em muitas das igrejas, ele não é bíblico e a gente vai saber por que não é bíblico, por que ele deixou de existir e que período que ele deixou de existir, né? A gente vai ter que entender toda a trajetória, a história do dízimo para a gente poder chegar nesse consenso. Agora, qual que é a minha intenção aqui? Não é fazer com que você pare de dar suas ofertas, pare de dar seu dízimo, se você achar que tem que continuar dando como dízimo, mas não, a minha intenção aqui é que você realmente tenha uma outra visão daqui para frente com respeito ao dízimo, né? Porque o dízimo que é imputado hoje, aquele dízimo que se você não der, você está roubando de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com os evangelhos de Jesus Cristo. Então, tudo isso a gente vai poder dar uma mergulhada nas Sagradas Escrituras, né? Porque eu sempre digo, a gente não basta simplesmente a gente ler a Bíblia, a gente precisa estudar a Bíblia. E às vezes isso leva tempo, leva anos. Dentro da teologia existe a hermenêutica. A hermenêutica são formas de interpretar o texto. Porque às vezes você pega um texto lá do Antigo Testamento e tenta remeter ele para um outro período, uma outra época e não serve, né? Principalmente o Antigo Testamento. A gente tem que tomar muito cuidado com as passagens do Antigo Testamento. Porque se referiam, em muitos casos, especificamente para o povo de Israel. Então nós temos que entender isso. Então nós vamos estudar aí toda a história do dízimo no Antigo Testamento. Nós vamos estudar também, nós vamos fazer uma pequena comparação entre o dízimo bíblico, aquele dízimo lá de Moisés, e o dízimo medieval, que surgiu aí depois lá no Novo Testamento. Nós vamos ver também, analisar um pouco, estudar um pouco a famosa passagem de Malaquias, né, o profeta Malaquias, que muitos líder, pregador, pastor, defende muito esse texto, esses que defendem o dízimo, né? Eles usam muito a passagem de Malaquias, e a gente vai entender por que, em que situação estava acontecendo ali aquela fala, e a gente vai entender o que significa realmente a passagem de Malaquias, né? Eu tenho quase certeza que tem muito pregador, muito líder aí que vai sentar o pau em mim, mas não tem problema. Se for para construir uma fé, construir uma nova fé, uma outra visão de evangelho de Cristo, ótimo, né? Seja bem-vindo às críticas. Agora, eu acho que muito pastor, bispo, papa não, né? Papa eu tenho certeza que não vai criticar. Por quê? O Papa lá em 2005, se não me engano, o Papa Bento XVI, ele já tinha excluído essa palavra dízimo do 10º mandamento da Igreja Católica, né? Ele excluiu essa palavra. Não existe mais dentro da Igreja Católica a palavra dízimo. Eles acentuaram uma outra colocação dentro desse contexto aí de dízimo. Então a gente pode, na época, no período, quando a gente estiver entrando, aí a gente pode dar uma mergulhadinha nesse decreto papal para a gente entender um pouquinho sobre isso aí, né? Bem, nós vamos ver também aquela outra frase muito conhecida que fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos entender que muitos falam aí, né, muitos que defendem o dízimo, falam que a gente tem que dar o que é de Deus, né, que é o dinheiro, e a César, que é o de César, que é os tributos na época que era. Mas na verdade não é. A gente vai entender realmente o significado desta frase, para a gente poder chegar a um consenso. Nós vamos entender também, para a gente chegar a ter uma visão do dízimo aí, eu tenho certeza que se você acompanhar, você vai conseguir enxergar. Nós vamos estudar um pouquinho sobre os levitas lá do Antigo Testamento, né? A gente sabe que os levitas eles encerraram as suas atividades no Antigo Testamento. Ora, se eles encerraram as suas atividades no Antigo Testamento, eles encerraram também a prática do dízimo, porque o dízimo era uma prática
usada no templo. E a gente vai saber como que era usado e de que forma era usado, né? Ali sim era mandamento de Deus, mas tinha um objetivo, tinha um propósito. Nós vamos ver também, nós vamos mergulhar aí, já no Novo Testamento, o que Jesus fala sobre o dízimo. Sim, vamos ouvir da boca do próprio Jesus, o que ele fala sobre o dízimo. Né? Que ensinamento Jesus nos deixou com respeito ao dízimo. Porque existem umas passagens no Novo Testamento, que muitos que defendem o dízimo, falam não, no Novo Testamento fala sobre dízimo, Jesus falava sobre dízimo, mas nós temos que prestar muita atenção e tomar muito cuidado, que Jesus ele chegou num período que a lei ainda estava em vigor. Então, muitos ali fariseus e escribas queriam pegar Jesus no contrapé em várias situações, e essa situação foi uma, sobre dízimo. Então ali, principalmente aquela parte lá da César o que é de César, né? Então, queriam pegar Jesus no contrapé. Então nós vamos estudar realmente aí o significado, o que Jesus ele não institui a prática do dízimo, né? A gente tem que entender isso, ele não institui a prática do dízimo. Por quê? Nós temos que entender aí a história também, lá do Antigo Testamento, qual que era o significado do sacrifício, o que significava o sacerdócio dentro do templo, né? E essa prática do dízimo junto, porque daí lá no Novo Testamento, o sacrifício seria Jesus, né? Que Deus manda para o mundo, e aí Jesus já chega num período de graça. Então a gente já percebe que a gente vê nas escrituras que Jesus ele já é o sacerdócio, né? Ele já é o sacerdote não existe mais tempo, mas existe o sacerdote. Então nós vamos entender essa prática aí. Então nós vamos ver que o dízimo ele para. Agora, existiu muitos concílios em Jerusalém. O dízimo ele ia e vinha, né? Muitos reis eles instituíam o dízimo, a prática do dízimo, como tinha outros menos interessados ou por algum motivo político, eles destituíam o dízimo. Então, alguns concílios que existiam em Jerusalém, que eles tiraram a prática do dízimo e colocavam novamente. E no Novo Testamento a gente vai ver isso aí já no período aí francês, aí, bem depois do período bíblico, que nós vamos ver que o dízimo ele foi um decreto, foi feito um decreto através de um rei que ele instituiu, né? Ele instituiu o dízimo e decretou o dízimo que existe até hoje nas igrejas. Então todas as igrejas aproveitaram esse decreto e se apossaram e a prática dele. Mas é um decreto de um imperador, não tem nada a ver com Deus. Deus ele ordenou lá no Antigo Testamento. Então nós vamos entender detalhe por detalhe toda essa trajetória para a gente poder entender um pouquinho sobre o dízimo, né? E aí nós vamos ver também como funciona a prática do dízimo nas igrejas hoje, na grande maioria das igrejas triunfalistas. É uma igreja que é o centro pau mesmo, igrejas triunfalistas. O que são igrejas triunfalistas? São essas igrejas aí, grandes igrejas, potentes igrejas que você vê na mídia aí, né? Que dá inveja a qualquer empresa multinacional, né? A sua forma organizacional aí, econômica realmente dá inveja a muita empresa grande por aí afora. Então, eles têm aí toda uma forma aí de arrecadar dízimo, eles têm toda uma liturgia de culto aí que realmente a pessoa deixa o carro, deixa a casa, e como é uma área minha realmente apologética cristã, eu sento o pau mesmo, porque isso aí não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. E por que eu sento o pau? Eu sei que tem muitas pessoas que vão me criticar, é que a gente realmente, eu estudei, eu peguei uma área de apologética cristã, que é a defesa da fé cristã. E graças a Deus que não existe só eu, existem outros apologetas por aí que realmente defendem a fé do Evangelho de Jesus Cristo, né? E hoje o cerne do verdadeiro Evangelho de Cristo está sendo dissipado por essas igrejas triunfalistas, né? Que tem no seu bojo litúrgico aí a teologia da prosperidade. Aliás, uma teologia que não tem nada a ver com a de Jesus Cristo, né? É uma teologia que é dando que se recebe. É mais uma teologia franciscana, né? Ora, você tem que dar para receber. Então isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Bem, pessoal, eu acho que nessa introdução é mais ou menos isso aí, né? Nos próximos posts nós vamos entender também, aí nós vamos estudar um pouquinho o Novo Testamento e nós vamos ver também o que Paulo, né, ele falava, ele explicava sobre o dízimo. Porque Paulo, na verdade, ele não tinha aquela grande preocupação com a oferta, com o dízimo dentro da igreja. A grande preocupação de Paulo era realmente com os necessitados, ele se preocupava com os necessitados.
Então nós vamos ver aí, e ele mostra nas cartas que ele escreve às igrejas, ele explica direitinho como que as igrejas têm que agariar para poder se manter, né? Então nós vamos ver todas essas passagens. Eu espero que você acompanhe aí e guarde para você o que você achar que vai ser bom, o que você não vai ser bom, sei lá, você joga fora. E eu espero que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa ricamente depois desses posts. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, né? Graças a Deus, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.